diga para os discípulos irem até Galileia, porque ele vai encontrar com eles lá. Ela não entendeu aquilo atordoou a Madalena, e quando ela foi saindo, ela pensou que estava encontrando o jardineiro dali. Pensou que aquele era o homem encarregado de cuidar do jardim. E disse: onde é que vocês colocaram o corpo do Mestre, do Senhor? E então, quando ela acaba de fazer essa pergunta, ela volta a olhar para dentro do túmulo, e ela ouve por trás a voz daquele que ela pensava que era o jardineiro, mas era o próprio Jesus. Glória a Deus. E Jesus chama ela de Maria. Quando a gente lê na nossa Bíblia, a gente não percebe um detalhe que está no original. Na verdade, Jesus chama a Maria por uma palavra carinhosa, que seria Miriam. E quando chama Maria pelo seu nome no idioma aramaico, ela lembrou-se: só Jesus me chamava desse jeito. E ela então se volta e vê que é Jesus, e chama Jesus de Rabone, que quer dizer meu mestre querido. Juntamente com as outras mulheres, ela se lança aos pés de Jesus, tenta segurar Jesus, mas Jesus diz para ela: não me detenhas, ou não me toques, porque eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E diga aos meus discípulos que vão até a Galileia, porque eu vou encontrar com eles ali. Bendito seja o nome do Senhor. Maria Madalena tem o privilégio de ter sido a primeira pessoa a ter visto Jesus ressuscitado. Uma mulher da qual o Senhor tirou espíritos malignos, mas teve o privilégio de ver o Senhor ressuscitado dentre os mortos. Era portadora de uma notícia extraordinária. Mas, irmãos, a dificuldade dos discípulos de acreditar era tão grande, que ela volta para aquela casa onde estavam todos trancados, com medo e apavorados. Porque veja os irmãos, se acabaram de crucificar o Mestre, o que é que não vão fazer com os seguidores dele? Estavam todos apavorados dentro da casa. E então ela chega dizendo: o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou e quer encontrar com todos vocês lá na Galileia. Eles duvidaram, diz assim o Evangelho, não creram na palavra dela, acharam que estava imaginando coisas. Mas Pedro toma a iniciativa e se levanta e sai correndo. Imagine os irmãos, naquela cidade de Jerusalém, gente correndo no final da madrugada, começo do dia, para ver o que estava acontecendo lá no cemitério. Foi interessante, né? No primeiro dia da semana, a gente correndo para o cemitério. Primeiro sai Pedro, depois sai João, e os dois vão correndo para lá. E quando chegam lá, Pedro observa de fora o túmulo, e João entra para observar melhor. E eles percebem que os lenços e as bandagens que cobriam o corpo do Senhor estavam totalmente organizadas em lugares separados, e começa a pensar o que é que foi que aconteceu. Começam a imaginar o que foi que aconteceu. Dentro do coração deles, o corpo do Senhor tinha sido roubado, tinha sido sequestrado. Ainda não conseguiu enxergar a mensagem da ressurreição. E eles retornam para contar aos discípulos que realmente o corpo não está lá. A pedra está removida, os guardas também não estão. Então, eles passam esse momento, o tempo todo, durante aquele dia, conversando a respeito disso. E, no final do dia, 2 destes
um chamava-se Cleopas, o outro não temos o nome aqui, resolvem voltar para suas casas. Moravam numa cidadela chamada Emaús, 11 quilômetros dali. E quando eles estão a caminho, eles não têm outro assunto. Eles vão conversando sobre o que tinha acontecido. Eu acho que vocês já fizeram mais ou menos isso, de fazer uma caminhada, e vocês já devem ter visto que mais ou menos você vai caminhar, uma caminhada de 11 quilômetros, umas 2, 3 horas. Se for conversando, pode demorar até um pouquinho mais. Mas eles foram conversando, foram preocupados com aquilo, e tomaram todo aquele horário naquela conversa. Mas, enquanto eles estavam indo e fazendo perguntas um ao outro, Jesus se apresenta e vai andando atrás deles. Jesus alcança-os e Jesus então se coloca do lado deles. Os olhos deles estão como que fechados. Eles não conseguem perceber que aquele era Jesus. E Jesus pergunta para eles: que palavras são estas que, caminhando, trocai entre vós, e por que estáis tristes? Jesus, de uma maneira maravilhosa, quer tratar aqueles discípulos. Louvado seja Deus. Irmãos, caminhando nessa vida, o Senhor diz que eles estavam tristes. O Salmo 116, ele nos fala que nós devemos, andando na terra dos viventes, passar por apertos, tristezas, cordéis de morte e todo tipo de dificuldade que você pode imaginar. São mais de 10 tipos de dificuldade que um homem e uma mulher enfrenta nesta vida, conforme o Salmo 116. Mas afinal de contas a gente tem que andar na estrada dessa vida. E o Senhor está por perto para nos consolar. Bendito seja o seu nome. Eu não sei como é que foi ou como está sendo a sua jornada até a noite de hoje, mas eu estou orando a Deus enquanto falo, para que você receba consolação daquele que ressuscitou dentre os mortos, para que você adquira uma nova confiança nele e você tenha uma vida restaurada para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, respondendo aquele que era o Cleopas, ele diz: você é só peregrino em Jerusalém? Você não sabe as coisas que têm sucedido nestes dias? O Cleopas pensou que tinha as últimas notícias, mas as últimas notícias não eram notícias da morte, eram notícias da ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode ter chegado aqui essa noite com o coração pesado, amargurado até, com notícias que não são as últimas notícias. Porque o que Deus tem preparado para você já é uma notícia nova que você pode não ter. Bendito seja o nome do Senhor. E nessa noite, assim como ele fez com aquele Cleopas, o Senhor perguntou: quais são essas notícias? O que é que está acontecendo? Porque o Senhor também deseja que a gente confesse, que a gente diga, que a gente coloque realmente o que é que está acontecendo no nosso coração, na nossa vida. O que é que nos inquieta e o que é que nos perturba. Você já pôde fazer isso aqui nessa noite? Você já pôde dizer para o Senhor: olha, Senhor, eu preciso disso. Eu não posso continuar convivendo com esta ou aquela situação. Eu quero uma mudança na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor.